Informações da Ponte, Antônio Lupi ao vivo, tá pintando aqui no telão da Band. Diz aí, Lupi. Tudo bem, Batista? Mais uma vez um abraço a você, a todos que estão acompanhando os donos da bola. A Ponte Preta segue a sua preparação para o derby de número 201. Jogadores seguem sem dar entrevistas por conta de protesto que estão fazendo em relação aos vencimentos que não foram pagos. A diretoria está se esforçando, tenta resolver algumas pendências até sexta-feira para que os jogadores possam ficar aí com a cabeça apenas no clássico, no duelo contra o Guarani, sexta-feira, às 9h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte, que nos últimos jogos tem tido bons resultados em casa, são 5 vitórias nos últimos 5 jogos, e a Ponte também aposta no seu retrospecto, jogando contra o Guarani no estádio Moisés Lucarelli. Mas a grande pergunta, que só será respondida momentos antes da partida, é se Moisés vai ou não para o jogo. A informação que eu tenho é que o atleta, desde segunda-feira, realiza tratamento em 3 períodos, manhã, tarde e também noite. Moisés, inclusive, foi visto bem de noite, ontem no Moisés Lucarelli, ainda fazendo tratamento para jogar o clássico contra o Guarani. Pessoas de dentro da Ponte Preta estão otimistas em relação à presença de Moisés no derby, que é o principal jogador da Ponte na temporada 2021. 66% dos gols da Ponte Preta na temporada tiveram a participação de forma direta ou indireta do Moisés, que ainda é dúvida para o clássico entre Ponte e Guarani. Outro jogador que não tem presença confirmada é o Iago, atacante que fica no banco de reservas, entrou no duelo contra o Cruzeiro, mas também precisou ser substituído. Enquanto o Moisés se recupera de um problema no joelho, o Iago teve uma torção no tornozelo e também ainda é dúvida para o jogo. Niltinho e Rodrigão, que não ficaram à disposição na última partida contra o Cruzeiro, estão treinando normalmente e devem voltar ao time titular da Ponte. Niltinho provavelmente na vaga do Richard e o Rodrigão na vaga do João Veras, que foi o titular contra o Cruzeiro. Eu também coloco uma dúvida na zaga, porque a Ponte mais uma vez teve uma semana cheia e foi um período bom para o técnico Gilson Kleina e também para o departamento de fisiologia dar ritmo ao Ryan e também ao Fábio Sanches, os 2 zagueiros. O Ryan já estava no banco contra o Cruzeiro, mas ainda está com a sua capacidade física ainda limitada, e o Fábio Sanches sequer foi relacionado. Se ambos estiverem bem, existe sim a possibilidade de uma troca na zaga, a saída do Ednei para a entrada do Ryan ou do Fábio Sanches. O que é certo? Que a escalação da Ponte apenas momentos antes da partida, lá por volta de 8h45, 8h40 da noite, quando a assessoria de imprensa divulga a escalação da Macaca para o clássico contra o Guarani. Gilson Kleina ganhou mais uma opção. Matheus Anjos, que foi apresentado ontem, está regularizado no BID e pode ser relacionado para o clássico 201 entre Ponte Preta e Guarani. Batistão. Se eu fosse jogador da Ponte, eu faria justamente ao contrário, porque essa greve de fala aí é muito estranha. Quem está chegando dá entrevista, que é o caso do Matheus Anjos, que falou com a imprensa. Quem está no grupo há mais tempo aí não dá entrevista, mas o treinador fala, o auxiliar fala também. Então, é muito estranho isso aí. Se eu fosse jogador, eu faria ao contrário. Eu daria entrevista sim, e inclusive ia me colocar para dar entrevista ao vivo para as emissoras de rádio e televisão, e em todos os momentos eu iria cutucar essa situação aí de salários atrasados. É uma arma que o jogador tem, é a fala. Aliás, o que difere o ser humano do animal é a capacidade de inteligência e de fala. Se bem que tem alguns animais que, sem falar uma palavra, conseguem se comunicar muito mais do que determinados seres humanos. Olha lá, ó. Matheus Anjos falou e os demais não estão falando. Então, me parece que não é inteligente o movimento. Tinha que falar sobre o que quisesse falar, mas começaria sempre a fala dando uma cutucada no problema que está acontecendo. Seria muito mais produtivo, acredito eu, na minha visão, do que ficar nesse silêncio aí que é meio silêncio, né? É parte do silêncio, sendo que tem alguns jogadores que estão falando, aqueles que estão chegando.
Vamos analisar aqui a Ponte Preta. Vamos lá, CH. E aí, você acha que o Moisés joga ou não? Eu não tenho a mínima ideia, mas algumas coisas me levam a acreditar que ele pode estar em campo. A primeira, ele não ter saído do jogo. Analisando com bastante calma, assistindo de novo o momento da contusão até o final da partida, isso aconteceu no segundo tempo. Alguma informação não tão de credibilidade que eu tive, falei isso na Rádio Bandeirantes agora, não é que ele está se esforçando muito e a contusão não é tão grave. Nós tivemos também a colocação do companheiro Heitor Esmeriz hoje falando sobre o caso, ele tem melhores informações do que a gente. Então, juntando tudo isso e com um pouco de experiência que a gente tem, eu acho que ele vai para o jogo, mas isso é um palpite. Eu não tenho nenhuma informação, eu não sei, o Lupe que trouxe que ele está fazendo 2 ou até 3 períodos de tratamento. Eu não tinha essa informação, quem trouxe foi o Lupe. E isso pode, dependendo do grau, eu também não sou médico, antes que alguém venha aqui fazer uma colocação, porque sempre tem os patrulheiros, né Gleger? Toda hora chama o doutor Carlos Henrique e doutor Gleger Zorzinho. Né? Então eu não sou médico, eu não tenho informação, é apenas um palpite. Eu acho que ele vai para o jogo, Batistão. E você, Gleger? Ô Batista, até por saber e entender essa adrenalina, né, essa atmosfera que traz o derby campineiro, eu também estou achando que ele vai para o jogo sim. Está fazendo tratamento, a Ponte tem estrutura para isso, né? Para dar esse respaldo clínico ao jogador. Então, é o derby campineiro, né? O cara, mesmo que ele esteja ali 50%, 60%, ele vai para o jogo sim. Eu estava, inclusive, agora há pouco na Rádio Bandeirantes, o Batista, você vai se lembrar desse jogo, Batista. Teve um derby, lá no Brinco de Ouro, que o Piá teve o mesmo problema. Estava com o joelho danificado, teve problema no joelho na última partida. E aí aquela dúvida durante a semana, de repente chega dentro do vestiário lá a notícia, o Piá está escalado. E aí o Piá estava todo enfaixado, aquele negócio todo, foi lá, jogou e jogou muito. Né? Fez um partidaço. Então eu estou confiante sim, acho que o Moisés vai para o jogo. E graças a Deus, né, que não teve nenhuma lesão grave, essa que era a maior preocupação. Claro que a gente ainda não tem a informação, né, do grau da contusão, mas se está na dúvida aí se vai para o jogo ou não, grave não deve ter sido. O Júlio Nascimento vai falar também, mas antes quero mandar um abraço aqui lá para Araras. Nilson Zanqueta está lá em Araras, assistindo o nosso programa, está numa barbearia e mandou até aqui o nome Luciano Grom. Ele é corintiano, Luciano Grom, e está lá na Barbearia América, no centro da cidade de Araras. E o seu Zanqueto, que foi repórter, trabalhou aqui em Campinas e trabalha no comércio, né? Tem uma empresa, trabalha no ramo comercial e está lá assistindo. Valeu, gente, um grande abraço, muito obrigado aí. E olha, quando estiver ali nas imediações de Araras, vou fazer uma visita aí para vocês, tá bom? Vamos lá, Júlio, falando aí da Macaca. Abraço pro Zanqueta aí, que foi responsável por me levar à Rádio Central em 2014, né? Olha o olheiro. Aí, é o pai da criança, então. O pai, um dos, né? Um abraço pro Nilcinho. Bom, Batistão, eu acho que estudando um pouquinho, né? Claro que até brincava com o CH e com o Grega, tem muita gente tirando o CRM, né? Muito médico aparecendo para falar sobre a questão do Moisés, se é um blefe, se é uma lesão séria. Mas estudando um pouquinho do cenário, não a lesão em si, porque eu não tive acesso aos exames e aos resultados, mas estudando um pouco do cenário. Moisés treinando em 3 períodos. Os setoristas da Ponte têm boas fontes, então acho que se ele fosse ser um desfalque confirmado para o derby, essa informação já teria vazado, os repórteres já estariam sabendo. Então, estudando um pouquinho do cenário, eu entendo que mesmo no sacrifício, não estando 100% fisicamente, está próximo disso, eu acho até o Moisés, ele vai ser uma arma da Ponte Preta para começo de jogo. Essa seria a minha aposta. Existe um otimismo muito grande, né? Conversando com algumas pessoas do clube sobre a presença do Moisés, sobre a recuperação dele, talvez até atuando de forma limitada nessa partida, né? Sendo o Moisés menos explosivo do que estamos acostumados, mas o derby é um jogo de uma atmosfera diferente que vale um sacrifício. Então, eu acredito e apostaria que ele vai para o jogo sim. Valeu, Lupe. Grande abraço. Muito obrigado, hein? Valeu, Bastão. Uma excelente tarde a todos.